O meu nome é Helena e, aos 70 anos, sou uma viúva e arquiteta reformada que passou 4 décadas a erguer, com betão e alma, tudo aquilo que o meu filho Tiago agora considera um direito adquirido. A sua educação numa escola privada de renome no Porto, o seu primeiro Alfa Romeo, até a entrada para o apartamento de luxo na Foz onde vive com a mulher. Nunca lhe pedi nada em troca. Quando o meu falecido marido, o amor da minha vida, partiu, herdei uma fortuna considerável. Protegi-a legal e discretamente, com a perícia de quem passa a vida a projetar fundações sólidas, nunca pensando que precisaria dela como um escudo contra o meu próprio sangue. Foi no jantar do meu 70º aniversário, de todos os locais possíveis, que ele se levantou. Exigiu, na frente de todos, que lhe cedesse metade do meu patrimônio. Disse que o merecia agora, não quando eu estivesse a ganhar bolor, foram as suas palavras exatas. Eu disse que não. Com calma, com a firmeza de uma viga mestra, e à frente de todos, da sua mulher, da nossa família, até do jovem empregado de mesa que nos servia o vinho. A resposta dele foi uma bofetada que ecoou mais alto que qualquer gargalhada na sala. Não passas de uma carteira com pernas, rosnou ele. Eu não chorei. Não gritei. Apenas o encarei nos olhos e sorri. Porque tudo que ele julgava ser seu, por direito, já não existia. Estava trancado, fora do seu alcance. E o que se seguiu foi uma lição de engenharia estrutural da vida real que nenhum deles jamais esquecerá. As manhãs de domingo na minha quinta no Douro sempre tiveram um ritmo particular. As encostas socalcadas, cobertas de vinhas, erguem-se como guardiãs silenciosas enquanto o vale desperta lentamente, e eu costumava saborear essa quietude da janela da minha cozinha, com uma chávena de café forte, sem açúcar. Mas este domingo era diferente. O Tiago tinha insistido que nos encontrássemos para um brunch em família no Miradouro Atlântico, um daqueles lugares na Foz do Douro onde os ovos Benedito custam uns absurdos 25 euros e as pessoas vão mais para serem vistas do que para comer. Devia ter adivinhado que algo se passava quando a Vanessa chegou, enfiada num vestido de seda cor de pêssego de um qualquer designer da moda, e com aquele sorriso que ela reservava para as câmaras do Instagram. A minha nora, com os seus 32 anos, tinha aperfeiçoado a arte de parecer espontânea, enquanto cada gesto era tão calculado como a estrutura de um arranha-céus. O Tiago, o meu filho de 35 anos, usava uma camisa de linho branca que provavelmente custou mais do que o orçamento mensal de supermercado de muitas famílias. Ele disse que eu parecia ótima, beijando-me a face com aquela familiaridade mecânica que desenvolvera nos últimos anos. Não era carinho genuíno, era o tipo de gesto que ele fazia quando precisava de algo. Eu tinha me vestido com a minha sobriedade habitual, uma camisola de caxemira cinzenta que já tinha 10 anos, mas que continuava impecável, e as minhas pérolas. As mesmas pérolas que usava quando desenhei a nova ala da Câmara Municipal de Lamego, sentindo seu peso frio e familiar contra a minha pele. Quando ainda acreditava que o trabalho árduo e a integridade eram suficientes para ganhar o respeito da própria família. A Vanessa anunciou que tinha pedido a nossa mesa favorita, apontando para o terraço com vista para o mar, a que ficava perto do pequeno jardim de rosas. Sentamo-nos, durante os primeiros minutos, mantivemos a farsa familiar. A Vanessa falou da sua mais recente parceria com uma marca de produtos de bem-estar orgânicos, enquanto Tiago acenava com a intensidade de alguém que tinha memorizado cada ponto da apresentação de negócios. Eu ouvia, bebia o meu café e observava como os outros clientes nos olhavam de relance. O Porto, apesar de ser uma cidade grande, tem os seus círculos pequenos, e as pessoas conheciam a família Souza, nem que fosse superficialmente. Foi quando o prato principal chegou que o Tiago mudou de assunto. Disse que precisávamos de falar de algo importante, cortando o seu waffle com uma precisão quase cirúrgica. A Vanessa e ele tinham estado a trabalhar numa oportunidade de investimento incrível. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava quando tinha 8 anos e queria que eu lhe comprasse uma bicicleta nova, só que agora as bicicletas custavam 500 mil euros. A Vanessa continuou, dizendo que era uma oportunidade única na vida, inclinando-se para frente com aquela intensidade que reservava para os seus vídeos de bastidores, uma marca de lifestyle que estava a revolucionar o mercado. Ela rematou dizendo que pensaram em mim imediatamente, porque eu sempre tive um olho tão bom para investimentos sólidos.
Uma bajulação tão mal disfarçada que chegava a ser cômica. Eu sabia exatamente para onde esta conversa se dirigia, mas decidi deixá-los falar. Depois de 40 anos a projetar edifícios, aprendi que a melhor maneira de entender uma estrutura é observar onde a pressão é aplicada. O problema, disse o Tiago, pousando os talheres, era o tempo. Precisavam de agir rápido, muito rápido. E, bem, ele pigarreou, precisariam de acesso a uma parte da herança agora, antes que eu morresse. Era isso que ele não se atrevia a dizer. Perguntei quanto, mantendo a minha voz tão neutra como quando revia plantas arquitetônicas. 500 mil euros, disse a Vanessa rapidamente, como se as palavras fossem uma só. Ela sabia que soava muito, mas o retorno do investimento estava projetado em 300% no primeiro ano. Fiquei em silêncio, observando os seus rostos. O Tiago tinha aquela expressão ansiosa que desenvolvera desde que se casara com a Vanessa, como se estivesse constantemente a tentar alcançar algo que lhe escapava sempre por entre os dedos. A Vanessa, por outro lado, mantinha o seu sorriso de influencer, mas eu conseguia ver a tensão nos seus olhos perfeitamente maquilhados. A herança está estruturada de uma forma específica por uma razão, disse eu finalmente. Os fundos são libertados após o meu falecimento, não antes. Mas mãe, o Tiago inclinou-se para frente, é só um adiantamento. Não é como se fossemos perder o dinheiro. É um investimento inteligente. Tiago, eu tenho feito investimentos inteligentes desde antes de tu nasceres. É por isso que essa herança existe. A Vanessa trocou um olhar com o Tiago, uma daquelas comunicações silenciosas que os casais desenvolvem. Depois, dirigiu-se a mim com uma voz mais suave, mais íntima. Helena, ela disse, entendo que possa ser cautelosa. É admirável, na verdade. Mas às vezes penso que talvez a sua geração vê as coisas de maneira diferente. O mundo dos negócios move-se tão rápido agora. O que é uma oportunidade hoje, amanhã pode ter desaparecido. A condescendência na sua voz era subtil, mas estava lá. A implicação de que a minha idade me tornava menos capaz de entender o mundo moderno, como se 70 anos de experiência fossem uma desvantagem em vez de uma fortaleza. A minha geração, respondi sem alterar o tom, construiu a riqueza que vocês querem gastar. O ambiente na mesa mudou instantaneamente. O Tiago ficou rígido e o sorriso da Vanessa tornou-se mais forçado. Não se trata de gastar, mãe, trata-se de investir. De fazer crescer o que já tens. E o que acontece se o investimento não resultar? Não vai falhar, disse o Tiago com uma convicção que soava mais a desespero do que a confiança. A Vanessa fez a sua pesquisa, temos contactos, conhecemos as pessoas certas. Os mesmos contactos que vos disseram que o negócio de cosméticos Viga ia ser o próximo grande sucesso? A Vanessa corou ligeiramente. Tinham perdido 30 mil euros nessa aventura no ano anterior. Isso foi diferente, murmurou ele. E o blog de viagens a retiros de yoga? E a linha de roupa de desporto sustentável? Mãe, por favor, o Tiago elevou a voz, o suficiente para que as mesas próximas se virassem. Não se trata de fracassos passados. Trata-se do futuro. O nosso futuro. O vosso futuro não é da minha responsabilidade, Tiago. Nunca foi. As palavras saíram mais frias do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Criei o Tiago praticamente sozinha depois que o pai dele morreu quando ele tinha 12 anos. Trabalhei horas a dobrar, poupei cada cêntimo, sacrifiquei férias e luxos para garantir que ele tivesse todas as oportunidades que eu nunca tive. Mas em algum momento, algures pelo caminho, o meu filho confundiu o meu amor com uma obrigação de financiar os seus caprichos. Sabes que mais? O Tiago levantou-se abruptamente. Estou farto disto. Farto de ter de te implorar por cada coisa. Eides como se fosses uma espécie de imperatriz do dinheiro, quando tudo que és é uma velha avarenta que não suporta ver a sua própria família ter sucesso. As conversas nas mesas próximas pararam. Podia sentir os olhares, os sussurros abafados. A Vanessa pôs-lhe uma mão no braço, mas ele afastou-a bruscamente. Sabes o que eu penso? Continuou ele, a sua voz enchendo o espaço entre nós como um veneno.
Penso que gostas de ter esse poder sobre nós. Gostas de nos ver lutar, de nos ver preocupados. A manhã de segunda-feira chegou com aquela clareza particular que se segue às tempestades. Acordei às 5:30, como fazia há 40 anos, mas desta vez não foi por hábito, mas por um sentido de propósito que não sentia há muito tempo. O relógio de pêndulo tinha marcado cada segundo da noite anterior, e eu tinha ouvido cada um deles enquanto planeava. A Chica chegou às 8 em ponto, pontual como sempre. Conhecia-a desde que ambas tínhamos 28 anos e trabalhávamos no mesmo prédio na Baixa do Porto, ela como contabilista júnior, eu como a única mulher arquiteta numa firma de 10 homens. Tínhamos navegado juntas nas águas traiçoeiras de um mundo profissional que não esperava que as mulheres fossem mais do que secretárias eficientes. Ofereci-lhe café, embora já tivesse 2 chávenas preparadas na mesa da cozinha, juntamente com os pastéis de nata frescos que tinha mandado vir da padaria da aldeia. Ela aceitou, sentando-se, mas eu via nos seus olhos a pergunta que não tinha feito por telefone. Antes de avançarmos, ela disse, preciso de saber exatamente o que aconteceu ontem. Contei-lhe tudo. Cada palavra, cada gesto, cada olhar condescendente. Quando cheguei à parte da bofetada, a Chica fechou os olhos como se pudesse sentir o golpe ela mesma. Filho de uma grande, murmurou ela, e depois pediu desculpa imediatamente. A Chica raramente dizia palavrões, mas quando fazia, sabíamos que estava verdadeiramente furiosa. Ponto e a mais, disse eu, mostrando-lhe o meu telemóvel. Durante a noite, alguém tinha carregado o vídeo para o TikTok. Já tinha 50.000 visualizações e centenas de comentários. A maioria expressava choque e simpatia por mim, mas alguns questionavam por que é que uma mãe rica e egoísta não ajudava o filho. A Chica apontou para uma publicação no Instagram da Vanessa, publicada na noite anterior. Uma foto artisticamente iluminada dela a chorar, com um texto que começava, quando um familiar idoso atravessa mudanças na sua saúde mental, toda a família sofre. A raiva que senti foi tão pura e cristalina como o gelo que se forma nas serras durante o inverno. Ela está a tentar controlar a narrativa, disse eu. E está a fazê-lo mal. As pessoas não são estúpidas, Helena. Elas conseguem ver o que realmente aconteceu. Terminamos o nosso café em silêncio, e depois a Chica abriu a sua pasta. Falei com o Dr. Almeida ontem à noite. Ele pode receber-nos às 10. O Dr. Rui Almeida tinha 40 e poucos anos e era especialista em direito sucessório e proteção de ativos. A Chica tinha o conhecido quando ele representou a mãe dela num caso de abuso financeiro por parte de um cuidador. O seu escritório ficava numa casa oitocentista restaurada na zona de Sedofeita, um edifício que eu tinha admirado várias vezes pela qualidade da sua reabilitação. Dona Helena, disse o Dr. Almeida, levantando-se quando entramos. Era um homem esguio, com olhos inteligentes por trás de uns óculos de aros finos e um fato de corte impecável que lhe assentava com uma elegância discreta. Lamento muito as circunstâncias que nos trazem aqui. Sentamo-nos no seu escritório, rodeadas por estantes repletas de códigos legais e precedentes judiciais. Fez-me lembrar o meu próprio estúdio, cheio de manuais de construção e especificações arquitetônicas. Ambos éramos pessoas que construíam coisas, ele construía proteções legais, eu construía edifícios. A Chica explicou-me os contornos básicos, disse o Dr. Almeida, mas preciso de ouvir os detalhes diretamente de si. Contei a história outra vez. Desta vez, foi mais fácil manter a emoção fora da minha voz. Os factos eram os factos, por muito que doessem. Houve outros incidentes de agressão ou abuso? Perguntou o Dr. Almeida, tomando notas. Físicos não, mas verbais e emocionais sim, especialmente nos últimos 2 anos, desde que ele se casou com a Vanessa. Eles têm alguma procuração sua? Não, nunca lhes dei. Acesso direto às suas contas? Apenas as transferências mensais que cancelei ontem à noite. O Dr. Almeida acenou, claramente aliviado. Tinha visto demasiados casos em que o dano já estava feito. Bem, temos várias opções, disse ele. Primeiro, quero que apresente uma queixa na polícia pela agressão. O vídeo será uma prova crucial. A ideia de envolver a polícia deixou-me nervosa. Toda a minha vida resolvi os meus problemas em privado, sem drama público.
É importante por duas razões, continuou o Dr. Almeida, vendo a minha hesitação. 1. Estabelece um registro oficial do incidente. 2. Se alguma vez eles tentarem questionar a sua competência mental, teremos documentação de que a senhora foi vítima de abuso, não a perpetradora. Fazia sentido. Na minha carreira, aprenderá que a documentação era tudo. E o que mais? Perguntei. Vamos reestruturar todo o seu testamento, as suas contas, as suas propriedades. Criaremos um fideicomisso em vida que será praticamente impenetrável. A Chica inclinou-se para a frente. Já temos alguns números preliminares. Abriu uma pasta. Entre propriedades, investimentos e liquidez, estamos a falar de aproximadamente 4,2 milhões de euros. Era mais do que eu própria tinha calculado. 40 anos de poupança disciplinada, investimentos cuidadosos e um mercado imobiliário favorável tinham acumulado uma fortuna que me surpreendia até a mim. E as propriedades que o Tiago usa? Perguntou o Dr. Almeida. O apartamento onde vivem, na Foz, está em meu nome, disse eu. Eu pago a hipoteca e as despesas de condomínio. Eles também têm uma casa de férias no Gerês que é minha. Perfeito. Podemos revogar o acesso deles a ambas as propriedades imediatamente. Passamos as 2 horas seguintes a rever cada aspecto da minha situação financeira. O Dr. Almeida era meticuloso, fazendo perguntas em que eu não teria pensado. Quando terminamos, eu tinha uma lista de ações a tomar imediatamente. Só mais uma pergunta, disse o Dr. Almeida enquanto nos preparávamos para sair. Já pensou num beneficiário alternativo para o fideicomisso? A pergunta apanhou-me de surpresa. Tinha estado tão focado em remover o Tiago do meu testamento que não tinha pensado realmente em quem o substituiria. Tenho algumas ideias, disse eu, embora não as tivesse. Saímos do escritório do Dr. Almeida com um plano de ação e uma marcação para a semana seguinte. A Chica e eu almoçamos num pequeno café perto do centro, um daqueles lugares que existiam há décadas sem mudar muito. Em que estás a pensar? Perguntou-me a Chica, vendo que eu estava distraída. Na Leonor Matias. A rapariga que estagiou contigo há uns anos. 10 anos. Ela era uma estudante do último ano do secundário, parte de um programa para jovens de instituições de acolhimento. Brilhante. Absolutamente brilhante. Lembro-me da Leonor com clareza. Uma jovem magra, com olhos intensos, que fazia perguntas inteligentes sobre desenho estrutural e códigos de construção. Tinha crescido no sistema, mas havia algo nela que me lembrava de mim mesma naquela idade, determinada, faminta por conhecimento, disposta a trabalhar mais do que qualquer outra pessoa para provar o seu valor. Sabes o que foi feito dela? Acho que ela estudou arquitetura na faculdade. Devo conseguir encontrá-la. Naquela tarde, depois de a Chica se ir embora, sentei-me ao computador e comecei a pesquisar. As redes sociais tinham as suas utilidades, afinal. Encontrei a Leonor no LinkedIn. Tinha estudado arquitetura na Universidade do Porto, formara-se há 4 anos e agora trabalhava para uma pequena firma em Coimbra enquanto tirava o mestrado online. A sua foto de perfil mostrava a mesma intensidade que eu recordava, mas agora temperada com confiança e experiência. Na sua descrição, ela tinha escrito: projeto espaços que honram tanto a função como a beleza, especializada em habitação social e desenvolvimento comunitário. Naquela noite, escrevi-lhe um e-mail cuidadosamente redigido. Cara Leonor, não sei se lembra de mim, mas sou a Helena Souza. Estagiou no meu gabinete há 10 anos, quando estava no secundário. Tenho acompanhado a sua carreira e estou muito impressionada com o trabalho que está a fazer. Pergunto-me se gostaria de almoçar comigo na próxima semana. Há algumas oportunidades sobre as quais gostaria de falar consigo, e também adoraria pôr a conversa em dia. Com os melhores cumprimentos, Helena Souza. Enviei o e-mail antes que pudesse mudar de ideias. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, verifiquei o meu telemóvel uma última vez. O vídeo da bofetada tinha agora mais de 200.000 visualizações. Os comentários tinham se multiplicado, e a maioria estava do meu lado. Algumas pessoas tinham identificado Tiago e a Vanessa, e as suas próprias contas de redes sociais estavam a ser inundadas de críticas.
Mas o que mais me chamou a atenção foi um comentário que alguém tinha deixado: esta mulher construiu uma vida com dignidade e trabalho árduo. O filho dela é um parasita que não entende o valor do que ela sacrificou. A precisão da demolição controlada sempre me fascinou. Durante a minha carreira, observei vários edifícios inteiros serem reduzidos a escombros em questão de segundos, mas apenas após semanas de preparação meticulosa. Cada carga explosiva colocada estrategicamente, cada ponto de pressão calculado ao milímetro. O que parece instantâneo é, na realidade, o resultado de um planeamento extraordinariamente cuidadoso. A sexta-feira chegou com aquela luz dourada particular do outono no Douro. Tinha escolhido um restaurante na Ribeira para o meu almoço com a Leonor, um lugar com uma cozinha honesta e uma vista desafogada para o rio, confortável mas não ostentoso, onde poderíamos falar sem que cada palavra fosse escrutinada por ouvidos curiosos. Vesti-me com a minha sobriedade habitual, um blazer azul marinho que comprará há 5 anos e que ainda parecia perfeito, e as minhas pérolas. Sempre as minhas pérolas. A Leonor chegou exatamente a horas, uma qualidade que apreciei imediatamente. Tinha mudado nos 10 anos desde que a conhecera. Já não era adolescente magra e algo tímida que fazia perguntas inteligentes sobre cargas estruturais. Agora, era uma mulher de 28 anos com uma presença tranquila, mais segura. Usava um vestido simples cor de vinho e um casaco que, embora claramente não fosse de uma marca de luxo, estava impecavelmente cuidado e assentava-lhe na perfeição. Dona Helena, disse ela, aproximando-se da mesa com um sorriso genuíno. Que gosto vê-la. Por favor, chama-me Helena. Já não sou tua chefe. Sentamo-nos, e durante os primeiros minutos, pusemos a conversa em dia. A Leonor contou-me sobre o seu trabalho em Coimbra, a projetar habitações acessíveis para idosos. Os seus olhos iluminavam-se quando falava de um projeto recente, um pequeno complexo de apartamentos que tinha desenhado especificamente para pessoas com mobilidade reduzida, incorporando características que a maioria dos arquitetos nunca consideraria, como corrimãos que eram também elementos estéticos e tomadas elétricas a uma altura que não exigia que se dobrassem. É o tipo de trabalho que me ensinou a valorizar, disse ela, um design que serve às pessoas, não apenas os egos. Enquanto ela falava, lembrei-me por que me tinha impressionado tanto há uma década. A Leonor tinha essa rara combinação de talento técnico e compaixão genuína que eu vi em muito poucos arquitetos durante a minha carreira. Falei-lhe do seu mestrado. Desenvolvimento Comunitário Sustentável. Ela estava a escrever a sua tese sobre como o desenho arquitetônico pode combater o isolamento social em comunidades rurais. Ela parou, como se tivesse apercebido de que estava a falar demasiado. Mas não acho que me tenha convidado para falar da minha educação. Era direta. Isso também me agradava. Tens razão, Leonor. Estou numa posição em que preciso de reavaliar as minhas prioridades e o meu legado. Contei-lhe a minha situação, editando cuidadosamente os detalhes mais pessoais, mas sendo clara sobre o essencial. O meu filho tinha mostrado a sua verdadeira natureza, e eu estava à procura de novas maneiras de garantir que o trabalho de toda a minha vida beneficiasse alguém que o merecesse. Tenho pensado em estabelecer uma bolsa ou fundação para jovens mulheres em arquitetura, disse eu, especialmente para aquelas que, como tu, tiveram de lutar mais para conseguir oportunidades. Os olhos da Leonor encheram-se de lágrimas, mas ela conteve-as com a mesma disciplina que eu admirara nela anos atrás. Helena, isso seria extraordinário. Há tantas raparigas brilhantes que nunca têm a oportunidade de ver que a arquitetura é possível para elas. Gostaria que considerasses fazer parte disto. Não apenas como beneficiária, mas como a arquiteta do programa. Passamos a hora seguinte a discutir possibilidades. A Leonor tinha ideias claras sobre como estruturar um programa que realmente marcasse a diferença. Enquanto ela falava, eu podia ver a sua mente a trabalhar, a construir sistemas e processos com a mesma meticulosidade que usava para desenhar edifícios. Quando nos despedimos, eu tinha tomado uma decisão. Leonor Matias seria o meu legado. Não por ressentimento para com o Tiago, mas porque ela representava tudo que eu valorizara durante a minha carreira: integridade, trabalho árduo e o desejo de usar o talento para melhorar a vida dos outros. Naquela tarde, quando regressei a casa, havia 3 mensagens de voz do Tiago à minha espera. Não as ouvi. Em vez disso,
Bloqueei o número dele. Mas foi a Chica que me trouxe as notícias realmente interessantes. Na segunda-feira de manhã. Já viste as redes sociais? Perguntou ela, entrando na minha cozinha com o seu portátil debaixo do braço. Sabes que não, respondi. Bem, devias ver isto. Abriu o computador e mostrou-me a página de Instagram da Vanessa. A publicação mais recente era uma foto artisticamente dramática de caixas de cartão e o texto, a fazer uma pausa necessária para a saúde mental. Às vezes, a vida força-te a fazer mudanças que nunca esperaste. O que é que isso significa? Continuo a ler os comentários. Os comentários pintavam um quadro claro. Várias marcas tinham terminado as suas parcerias com a Vanessa depois do vídeo do restaurante. Aparentemente, as empresas não queriam associar-se a alguém cuja família tinha problemas públicos tão dramáticos. E a mais, disse a Chica, navegando para outra página. Olha para isto. Era um aviso de despejo. Alguém o tinha fotografado e carregado para o TikTok com o texto: quando o teu marido dá uma bofetada na mãe rica e perdes o teu apartamento de luxo na Foz. Senti uma estranha mistura de satisfação e tristeza. Não tinha procurado ativamente a sua ruína financeira, mas também não fizera nada para evitar. Quando é que cancelaste as transferências? Perguntou a Chica. No domingo à noite, depois do incidente. Então, eles tiveram de se desenrascar sozinhos durante 2 semanas. Sem a tua ajuda mensal, sem os rendimentos das marcas da Vanessa. A Chica fez uma pausa. Helena, eles provavelmente não têm quaisquer reservas. Pessoas como eles vivem no limite dos seus rendimentos, não importa quanto ganhem. Ela tinha razão. Tinha visto documentos financeiros suficientes ao longo dos anos para saber que o Tiago e a Vanessa gastavam cada cêntimo que entrava, e muitas vezes mais. As transferências mensais, os pagamentos da hipoteca do apartamento, os empréstimos ocasionais que nunca devolviam, tudo isso tinha criado um estilo de vida que era completamente insustentável sem o meu apoio contínuo. E o apartamento? Perguntei. Tecnicamente, é teu. Podes revogar o acesso deles quando quiseres. Naquela tarde, liguei ao Dr. Almeida. Quão rápido consegue processar a revogação de acesso às propriedades? Para quais? Todas. O apartamento na Foz, a casa no Gerês. Tudo. Houve uma pausa. Helena, isso vai deixá-los efetivamente sem abrigo. Podem encontrar o seu próprio lugar para viver, como adultos normais. Compreendo. Posso ter os papéis prontos para amanhã. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Havia algo libertador em finalmente agir em vez de simplesmente reagir. Mas foi na quinta-feira que as coisas realmente começaram a acelerar. A Chica chegou de manhã com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O que foi agora? Perguntei. A Vanessa publicou algo ontem à noite. É diferente. Mostrou-me o seu telemóvel. A publicação no Instagram era uma série de capturas de ecrã de mensagens de texto, supostamente entre ela e eu. As mensagens pintavam-me como uma pessoa abusiva e controladora, ameaçando destruir a família dele se não obedecessem aos meus caprichos. O problema era que as mensagens eram completamente falsas. Eu mal sabia enviar uma mensagem de texto, muito menos escrever as coisas venenosas que apareciam naquelas capturas. São falsas, disse eu imediatamente. Eu sei. Qualquer pessoa que te conheça saberia. Mas, as pessoas que não me conhecem podem acreditar. Exatamente. E há mais. A Chica deslizou o dedo pelo ecrã. Olha para os comentários. Os primeiros comentários tinham sido de apoio a Vanessa, expressando choque pela minha suposta crueldade. Mas depois, algo mudou. Comentários mais recentes apontavam inconsistências nas capturas de ecrã, problemas com os carimbos de data e hora, diferenças no formato do texto, erros óbvios de edição. Um comentava: isto é claramente falso. A minha avó tem a mesma idade que esta senhora e mal consegue usar o WhatsApp, muito menos escrever mensagens tão elaboradas. Outro: a sério? Esperam que acreditemos que uma mulher de 70 anos escreveu: vou destruir a tua marca e o teu casamento?
Isto soa drama de telenovela. Está a tornar-se um escândalo, disse a Chica. As pessoas estão a começar a ver isto como uma campanha de difamação contra ti. Ela tinha razão. Nas horas seguintes, a sexta-feira amanheceu com aquela clareza particular que precede os momentos que dividem a vida num antes e num depois. Acordei às 5, como sempre, mas desta vez com a certeza de que, quando o sol se pusesse, tudo teria mudado irrevogavelmente. O doutor Almeida fora eficiente, como prometido. Às 9 da manhã, os documentos de revogação tinham sido apresentados, e os serralheiros estavam a caminho do apartamento na Foz. Ele também tinha coordenado a presença de um agente da autoridade para assegurar que o processo fosse completamente legal e ordeiro. A Chica chegou às 8h30, com café e aquela expressão que desenvolvera nas últimas semanas, metade preocupação, metade admiração. Como te sentes? Perguntou, sentando-se à minha mesa da cozinha. Como quando estou prestes a apresentar os planos finais depois de meses de trabalho, respondi. Nervosa, mas segura de que cada cálculo está correto. Era uma analogia estranha, mas precisa. Durante a minha carreira, aprenderá que os projetos mais importantes exigiam a mesma combinação de preparação meticulosa e coragem para avançar quando chegava o momento. O meu telefone tocou às 10h17. Era um número que não reconhecia, mas soube quem era antes de atender. Mãe? A voz do Tiago soava rouca, desesperada. O que é que se está a passar? Estão aqui polícias e serralheiros e dizem que temos de sair. Bom dia, Tiago. Não me venhas com bom dia. O que é que se está a passar? Estou a reaver as minhas propriedades. O apartamento está em meu nome. Sempre esteve. Vocês já não têm permissão para viver aí. Não podes fazer isto. É a nossa casa. Não, disse eu, com a mesma calma que usava para explicar códigos de construção a clientes difíceis. É a minha propriedade. Vocês foram convidados que ficaram mais tempo do que o devido. Podia ouvir vozes de fundo, o som de caixas a serem movidas, a Vanessa a chorar ou a gritar, não tinha certeza. Mãe, por favor, podemos falar sobre isto? Podemos resolver as coisas. Como resolveste as coisas quando me deste uma bofetada em público? Houve um silêncio. Foi um erro. Eu estava estressado e... Tiago, vou desligar agora. O agente da autoridade tem instruções para vos dar até às 5 da tarde para recolherem os vossos pertences pessoais. Depois disso, qualquer coisa que fique será considerada abandonada. Espera. Não podes. Desliguei. A Chica estava a observar-me com uma expressão que não consegui decifrar. O que? Perguntei. Nunca te vi assim. Assim como? Completamente no controlo. Ela tinha razão. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, sentia-me completamente dona da minha própria vida. Não estava a reagir às exigências dos outros. Não estava a tentar manter a paz. Não estava a priorizar os sentimentos de outras pessoas acima da minha própria dignidade. O telefone continuou a tocar durante o resto da manhã. O Tiago, números desconhecidos que presumi serem da Vanessa, até alguns repórteres que tinham conseguido meu número de alguma forma. Deixei que tudo fosse para o correio de voz. Mas foi às 2 da tarde que recebi a chamada que realmente importava. Helena? É a Joana Valente, da TVI, outra vez. Sei que não quer falar com a comunicação social, mas precisa de saber que vamos transmitir uma reportagem esta noite sobre a situação. Preferiríamos incluir a sua perspectiva. Desta vez, não desliguei imediatamente. Que tipo de reportagem? Honestamente, é muito favorável a si. Estivemos a investigar as alegações da sua nora sobre aquelas mensagens de texto falsas e também confirmamos o incidente do restaurante. Queremos fazer uma peça sobre o abuso financeiro de idosos. Ponderei as minhas opções. Podia continuar em silêncio, mas isso permitiria que outros controlassem a narrativa. Ou podia tomar o controle da minha própria história. Não vou aparecer em câmara, disse finalmente. Estaria disposta a dar uma entrevista por telefone?
Podemos distorcer a sua voz para proteger a sua privacidade. Dê-me 1 hora para pensar. Depois de desligar, liguei ao Dr. Almeida para o consultar. Legalmente, não há problema, disse ele. Na verdade, pode ser benéfico ter a sua versão no registro público, especialmente se a Vanessa continuar a tentar manipular a história. E o risco é mínimo se mantiver nos factos. Não faça acusações que não possa provar. Não fale de motivações. Apenas diga o que aconteceu. Decidi fazê-lo. A entrevista foi agendada para as 4. A Joana Valente revelou-se uma jornalista experiente que fez perguntas diretas, mas justas. Contei-lhe sobre o incidente do restaurante, sobre as constantes exigências financeiras, sobre as capturas de ecrã falsificadas. Mantive a voz calma e ative-me aos factos. Mas foi perto do final da entrevista que disse algo que sabia que se tornaria viral. Quero que as pessoas entendam uma coisa, disse eu. Nós não somos carteiras com pernas. Somos mulheres que construíram vidas, que fizeram sacrifícios, que criaram legados. E merecemos ser vistas como seres humanos completos, não como fontes de financiamento para as fantasias dos outros. Quando terminei a chamada, senti-me estranhamente libertada. Pela primeira vez, contará a minha própria história, nos meus próprios termos. A reportagem foi para o ar às 8. A Chica gravou-a e mostrou-ma nessa noite. Ver a história de fora foi surreal. A Joana fizeram um trabalho excelente, contextualizando o incidente dentro do problema mais vasto do abuso financeiro de idosos. Tinha entrevistado especialistas, incluído estatísticas, tratado a minha história com dignidade e respeito. Mas o que mais me impactou foram as imagens que tinham conseguido do Tiago e da Vanessa nesse dia. Tinham-nos filmado a sair do apartamento com caixas e malas, e ambos pareciam pequenos, derrotados. A Vanessa tinha a maquilhagem borrada e o Tiago usava uma t-shirt amarrotada que nunca teria usado em público antes. Pela primeira vez, senti algo parecido com compaixão por eles. Mas era uma compaixão distante, como a que poderia sentir por estranhos que tinham tomado mais decisões. O impacto foi imediato. O meu telefone encheu-se de mensagens de apoio, de números que não reconhecia. Aparentemente, alguém tinha divulgado as minhas informações de contato, mas, por uma vez, a atenção era positiva. Uma das mensagens fez-me chorar. Dona Helena, sou uma mulher de 72 anos cujo filho tem estado a pressionar-me para lhe dar dinheiro para as suas dívidas de jogo. Ver a sua história deu-me a coragem para dizer não. Obrigada por nos mostrar que podemos defender-nos. Havia mais como essa, dezenas. Aparentemente, a minha história tinha tocado numa fibra que ressoava com muitas pessoas. Mas foi na segunda-feira de manhã que as consequências reais se tornaram evidentes. A Chica chegou com uma pilha de jornais e revistas. Tornaste-te famosa, disse ela, espalhando os jornais na minha mesa. O Jornal de Notícias, Mulher do Porto defende-se contra abuso financeiro familiar. O Público, o caso Souza, quando os filhos adultos se tornam predadores financeiros. Uma revista de interesse geral já tinha ligado a pedir uma entrevista para um artigo sobre proteção financeira. E a mais, disse a Chica, abrindo seu portátil. O Tiago apareceu nas listas de devedores. Aparentemente, deve dinheiro a 3 agências de crédito diferentes, mais os cartões de crédito. E a Vanessa eliminou todas as suas contas de redes sociais. Instagram, TikTok, tudo. Era o fim completo da sua marca pessoal, da sua fonte de rendimento, da sua identidade pública. Onde é que eles estão a viver? Perguntei. Não sei. O agente da autoridade disse que eles recolheram as suas coisas e foram-se embora sem dizer para onde iam. Naquela tarde, enquanto trabalhava no meu escritório, a organizar papéis para a nova fundação que estabeleceria com a Leonor, refleti sobre os eventos das últimas semanas. Tinha começado esta jornada a sentir-me vítima da crueldade do meu filho, mas, de alguma forma, no processo de me defender, tornará-me algo mais, um símbolo de resistência para outras pessoas em situações semelhantes. Não procurara essa responsabilidade, mas aceitava-a. O meu telefone tocou. Desta vez, reconheci o número. Era a Leonor. Helena? Acabei de ver as notícias. Estás bem?
Estou melhor do que bem, disse eu. E, pela primeira vez em semanas, era mesmo verdade. Leonor, quão depressa consegues fazer uma pausa no teu trabalho em Coimbra? Acho que está na hora de começarmos oficialmente com a fundação. Ah, sério? 3 semanas após o despejo, eu estava no meu escritório, a rever os planos finais para a fundação, quando ouvi o som que, sem me aperceber, esperava, passos lentos no cascalho da minha entrada, seguidos por um toque suave na porta. Não a campainha agressiva que esperaria do Tiago de antes, mas algo hesitante, quase receoso. Era uma tarde de terça-feira, e a luz de outubro filtrava-se pelas janelas da minha casa com aquela qualidade dourada que sempre me tranquilizara. Tinham passado 4 semanas desde a bofetada e, nesse tempo, eu tinha reconstruído completamente não só a minha situação financeira, mas a minha própria identidade. Aproximei-me da porta sem pressa. Através do vidro fosco, conseguia ver a silhueta de alguém magro, encurvado. Quando abri, demorei um momento a reconhecer o homem à minha frente. O Tiago tinha perdido pelo menos 10 quilos. As suas roupas, que antes estavam sempre impecavelmente passadas e coordenadas, pendiam agora do seu corpo como se as tivesse pedido emprestadas a alguém maior. O seu cabelo, que a Vanessa sempre se certificava de que estivesse perfeitamente penteado para as suas aparições públicas, estava despenteado e a precisar de um corte. Mas foram os seus olhos que mais me impactaram. Já não tinham aquela arrogância familiar, aquela expectativa de que o mundo lhe devia algo. Olá, mãe, disse ele, e a sua voz soava como se não a usasse há dias. Tiago. Ele perguntou se podia falar comigo, só um bocado. Tinha ensaiado este momento na minha mente dezenas de vezes. Em algumas versões, fechava-lhe a porta na cara. Noutras, gritava-lhe tudo o que quisera dizer durante anos. Mas, olhando para o Tiago, quebrado, no meu alpendre, senti algo que não esperava, uma tranquilidade profunda. Entra, disse eu, fazendo-me a um lado. Ele entrou lentamente, olhando em redor da casa onde crescerá como se a visse pela primeira vez. E talvez fosse verdade. Quando vivia aqui, sempre estivera demasiado ocupado a querer estar noutro lugar para realmente observar o que tinha. Ofereci-lhe um café, que ele recusou. Ficou de pé na sala de estar, com as mãos nos bolsos. Ele disse que não sabia por onde começar. Então, talvez devesses começar por te sentares, sugeri. Ele sentou-se na beira do sofá, como uma criança à espera de ser repreendida. Era estranho ver o meu filho de 35 anos, que me tinha gritado e agredido em público, sentado na minha sala com a postura de alguém que perderá toda a sua basófia. Perguntei onde estava Vanessa. Ele disse que ela se fora embora. As palavras saíram como se lhe doessem. Há uma semana, ela dissera que precisava de se reavaliar e que ele era tóxico para sua marca pessoal. Não senti satisfação ao ouvir aquilo, apenas uma tristeza distante. A Vanessa fora parte do problema, mas também fora produto de uma cultura que valorizava a aparência acima da substância. De certa forma, ela também fora vítima das suas próprias ilusões. Lamento, disse eu, e dizia-o sinceramente. Ele olhou para mim com surpresa genuína. Ninguém merece ser abandonado quando as coisas se complicam, independentemente dos erros que tenha cometido. Tiago ficou calado por um momento, a processar as minhas palavras. Depois, disse que precisava que eu soubesse algo sobre o que aconteceu no restaurante. A sua voz quebrou. Não há desculpa para o que eu fiz. Não há explicação que o torne menos terrível. Tens razão, não há. Ele disse que reviveu aquilo 1000 vezes na sua cabeça. O meu rosto quando ele me bateu. E o que ele disse depois? Cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, o que eu te disse? Uma carteira com pernas, completei eu, calmamente. Sim. A palavra saiu como um sussurro. Como é que eu pude dizer-te isso? Como é que eu pude reduzir tudo que tu és, tudo que fizeste por mim, a isso? Era uma boa pergunta. Uma que eu própria me fizera durante semanas. Tiago, queres fazer uma coisa? Quero mostrar-te algo. Quero que caminhes comigo por esta casa. Que a olhes realmente, talvez pela primeira vez. Ele parecia confuso, mas acenou.
Começamos na sala de estar. Um espaço que eu desenhara para ser acolhedor, mas não ostentoso, com janelas grandes que emolduravam as vinhas como se fossem obras de arte naturais. Este sofá, disse eu, tocando no encosto do móvel onde ele estivera sentado, comprei-o quando tinhas 17 anos. Tinhas mencionado que querias um lugar confortável para estudar para os exames nacionais. Custou 800 euros que, na altura, era mais do que eu gastava em mim mesmo em 6 meses. O Tiago olhou para o sofá como se nunca o tivesse visto antes. Caminhamos até a cozinha. Esta mesa, construí-a eu mesma, continuei, passando a mão pela superfície de madeira de castanho que eu polira até brilhar. Trabalhei nela aos fins de semana durante 2 meses, porque não podia pagar a um carpinteiro para fazer, mas queria que tivéssemos um lugar onde pudéssemos comer juntos, onde pudéssemos conversar. O Tiago disse suavemente que se lembrava de quando eu a estava a fazer. Pensou que eu estava a ser, não sabia bem, dramática. Como se não pudéssemos simplesmente comprar uma mesa. Não, não podíamos simplesmente comprar uma mesa. Depois, levei-o ao meu escritório, o coração da casa. As paredes estavam cobertas com molduras que continham certificados profissionais, fotos de edifícios que eu desenhara e alguns desenhos técnicos emoldurados. Este foi o meu primeiro projeto comercial, disse eu, apontando para uma foto do pequeno centro de saúde que desenhara para uma aldeia vizinha quando Tiago tinha 14 anos. Pagaram-me 12.000 euros. Era pouco dinheiro para um arquiteto, mas foi o maior trabalho que conseguirá até então. O Tiago estudou a foto. É bonito, mãe. Sempre pensei que o teu trabalho era, não sei, aborrecido. Mas isto é realmente bonito. Sabes para que usei esses 12.000 euros? Ele abanou a cabeça. O teu primeiro ano de propinas na Universidade do Porto. A inscrição, os livros, o quarto na residência. Tudo. Vi algo mudar na sua expressão, uma compreensão que estivera ausente durante anos. Subimos as escadas até ao seu antigo quarto. Não mudará muito desde que ele saíra. Os seus troféus de futebol do liceu ainda estavam nas prateleiras, juntamente com alguns livros que ele nunca viera buscar. Todos os meses, durante 18 anos, disse eu, sentando-me na sua antiga cama, pus dinheiro de parte para o teu futuro. Não para as minhas férias, não para um carro novo, não para roupas caras. Para ti. Mãe. Ainda não acabei. A minha voz continuava calma, mas havia aço nela. Quando teu pai morreu, eu podia ter vendido esta casa e comprado algo mais pequeno, mais fácil de manter. Mas não o fiz, porque pensei que precisavas de estabilidade. Pensei que precisavas de um lar. Caminhamos de volta para baixo, para a sala de jantar. Na parede, havia uma foto do Tiago na sua formatura da universidade, sorrindo amplamente com o seu chapéu e toga. Sabes o que senti no dia em que te formaste? Perguntei. Orgulho. Orgulho, sim. Mas também alívio. Pensei que tinha cumprido o meu trabalho. Pensei que agora poderias valer-te por ti mesmo. Mas continuaste a ajudar-me. Sim, continuei a ajudar-te. Porque eras meu filho e porque pensei que era temporário, que eventualmente encontrarias o teu caminho. Paramos na sala de estar outra vez, onde tínhamos começado. Mas, a dada altura, continuei, a minha ajuda tornou-se uma expectativa. E depois, a expectativa tornou-se uma exigência. E depois, as exigências tornaram-se ressentimento quando eu não as cumpria. Tiago estava a chorar agora, lágrimas silenciosas que corriam pelas suas bochechas sem que ele as limpasse. Mãe, eu não sabia. Eu não sabia o quanto tinha sacrificado. Mas devias saber, Tiago. Ou, pelo menos, devias ter perguntado. Ele sentou-se pesadamente no sofá outra vez, e por um momento, foi como se fosse o menino de 8 anos que eu costumava consolar nos meus braços depois de um pesadelo. Perdi tudo, disse ele. A minha mulher, a minha casa, a minha reputação. Não tenho dinheiro, não tenho trabalho, não tenho nada. Tens a tua vida, disse eu. Tens a tua saúde. Tens as tuas capacidades. Que capacidades? Eu não sei fazer nada de real. Podes aprender. Podes trabalhar. Podes reconstruir. Mas como?
Por onde começo? Fui à minha secretária e tirei um envelope que guardara durante dias, à espera deste momento. Aqui tens, disse eu, entregando-lhe. O que é isto? O endereço de um centro de acolhimento no Porto. Também tem